Gente, vamos pro podcast de hoje, bora pro podcast de Copa do Mundo. Hoje eu não tô com a voz muito legal não sei, acho que no áudio não dá nem pra perceber tanto, mas tô um pouquinho rouco aqui, eu tô sentindo a garganta arranhando um pouco. Falei muito alto hoje durante o dia, né? Não é nada de doença nem nada não, é de ficar falando alto mesmo. E aí, vou fazer um podcast curto, tá? Passar rapidamente, vou deixar um tempo a mais pra falar do jogo da Argentina. A gente teve Tunísia e França. A Tunísia venceu a França 1-0. Surpresa, cara. Surpresa porque eu falei, cara, eu não vou nem assistir esse jogo porque eu sei que a França vai ganhar. E aí começa, a Tunísia sai na frente. No final do jogo, o Griezmann até chega a fazer o gol de empate, mas o gol é invalidado, né? Ele tá impedido de fato no lance e o juizão deu uma moral, né? A Tunísia venceu, não valeu absolutamente nada, né? E a França seguir a líder do seu grupo. Então é um jogo meramente protocolar, né? É aquele jogo do saco cheio, né? Vamos jogar, mas eu achei que a França ia sobrar nessa partida. Acabou sendo um resultado que foi uma surpresa. Surpresa para mim foi a Austrália e Dinamarca. Após o jogo da Austrália, a vitória para cima da Tunísia, quando a gente fazia, pô, como é que vai ser o terceiro jogo, né? Eu falei, cara, para um jogo que faz a Dinamarca de ter uma defesa um pouco mais sólida, de não ter um jogo tão vertical, esse é o tipo de jogo que gosta a seleção australiana. E eu achei que os grandes lances de perigo do jogo, desculpa a gaguejada aí, os grandes lances de perigo do jogo foram em contra-ataques da Austrália, né? Então a Dinamarca tentou atacar, ele subia em bloco, deixava espaço, a Austrália explorou isso muito bem. Talvez na única grande oportunidade, a única grande mesmo, assim, teve oportunidades, teve mais uma ou duas, mas a grande mesmo, a mais contundente, a Austrália foi lá e guardou, né? A Dinamarca tentou fazer alguma coisa, mas é o tipo de jogo que facilita esse tipo de seleção, né? Que tem as suas limitações. Com todo respeito, a gente fala aqui, às vezes em tom de brincadeira, não é sempre com muito respeito, mas a gente não pode ficar de hipocrisia e falar, nossa, tem uma parada legal, né? Tem uma coisa que dá pra você tirar de positivo, óbvio que tem coisas, né? Mas assim, tem uma coisa que, ó, dá pra competir contra uma grande seleção. Isso, infelizmente, você não consegue dizer dessa seleção australiana. Uma Dinamarca, por exemplo, apesar de a gente falar, pô, a Dinamarca não é uma seleção do primeiro escalão europeu, mas é uma seleção de uma segunda prateleira, né? É uma seleção que a gente sempre considera como perigosa e acabou sendo surpreendida pela Austrália. Um gol, o gol que precisava, os australianos fizeram uma festa absurda. E quem agradece essa. Por isso que eu falei, a Austrália pode passar e quem vai agradecer é o possível futuro adversário, que no caso já se concretizou, será a Argentina. Então a Argentina vai ter um jogo. Né? A Argentina deve estar muito feliz com essa classificação da Austrália. A gente vai falar dos adversários, né, dos confrontos de oitavas de final, eu já falo sobre isso. Arábia Saudita e México, Polônia e Argentina. Cara, para a Argentina foi um jogo tranquilaço. Muito tranquilo o jogo para a Argentina. A Argentina sobrou os 90 minutos. A Argentina dominou o jogo de ponta a ponta. Foi assim, um jogo muito contundente. E era o tipo de jogo que a gente esperava da Argentina. Quando antes da começar, que todo mundo falava, e para mim também, eu fazia coro, que a Argentina era a favorita, a gente esperava uma atuação como essa. E a Argentina deixou para guardar uma grande atuação contra talvez a segunda melhor seleção do grupo. Talvez a segunda melhor seleção. E acabou se concretizando, né? Porque a Polônia acabou passando meio que no sofrimento, né? Porque do outro lado jogavam Arábia Saudita e México. Eu achei até que a Arábia Saudita poderia surpreender o México. Verdade é que o México fez 2-0, a Argentina fez 2-0 e com esse placar o México precisava de um gol ou precisava que a Polônia tomasse mais um gol para se classificar. Então o cenário estava se desenhando de uma forma muito pessimista para a Polônia, muito pessimista. Assim, o desenho da partida começou terrível, né? Porque o juiz marca um pênalti e o goleirão da Polônia, né? O Chesney, né? É Chesney o nome dele. Ele fez uma grande defesa, cara. O Messi chutou forte ali onde costuma chutar, né? A meia altura. Ele pulou no canto certo. Ele até ameaça pular antes.
meio que para ver se o Messi vai trocar de lado, né? Mesmo se e se o Messi trocasse de lado, ele faria o gol. Porque nessa ameaçada que o goleirão deu antes, ele já meio que comprometeu o lado que ele ia pular. Ele não ia conseguir pular para outro lado mais. Ia ser meio que contrapé. O Messi acabou, né, nem olhou pro goleiro, ele tomou a decisão dele, chutou e o goleiro fez uma grande... E aí, parecia que ia ser um jogo difícil. Um jogo difícil, assim, a Argentina ia de ataque contra a defesa. A Argentina ia atacar muito e a Polônia ia se defender muito, mas a verdade é que, mesmo se defendendo muito, a Argentina ia encontrando espaços, assim, com muita tranquilidade, cara. Muita tranquilidade. Foi chegando, foi ameaçando, foi assustando e o gol acabou saindo, né? O gol do McAllister. Belo gol do McAllister para dar uma tranquilidade. E aí o jogo que já estava tranquilo para a Argentina, porque apesar da Argentina no primeiro tempo ficar ameaçando e não chegar, não era um jogo tenso. Você não percebia que é diferente do segundo tempo contra a Arábia Saudita. Ali você via que o time estava no desespero, estava muito tenso. E contra a Polônia fez um jogo muito tranquilo, muito seguro. Os 90 minutos que foi, enquanto estava 0-0 ainda, tipo, às vezes termina o primeiro tempo e você fica, caraca, a gente precisa ganhar. A gente precisa ganhar. E aí fez um segundo tempo muito sossegado também. O gol do McAllister só veio a dar mais tranquilidade. Essa seleção, cara, o Messi correndo que nem um garotão. Impressionante. A atuação do Messi foi algo espantoso, na minha opinião. Espantoso, porque eu não esperava um atleta com a idade que ele tem de fazer o partidaço que ele fez. De correr, de chamar marcação, de driblar, né? De tentar puxar, dar um corte, chutar pro gol. Ele sempre foi muito bem travado nesses cortes, né? Que a galera vai cercando, vem dois na dobra. E aí para quem, e de novo, aí eu faço o convite, né? Para quem acha que esses craques não tem mais espaço, é só ver esse jogo de Polônia e Argentina. O quanto que o Messi deu trabalho para a defesa adversária. E aí, trabalha no sentido de que ele chama dois caras para marcação e passa a bola, né? E a Argentina tem uma coisa que o Brasil não tem, em especial, assim, o ataque do Brasil tem muito mais qualidade individual, mas a forma como a Argentina se movimenta, eles tocam um passe muito rápido e eles estão sempre muito próximos, né? Então do lado esquerdo sempre tem alguém muito próximo para dar a opção de passe, então ninguém fica muito travado, né? Quando a marcação chega para travar, eles passam a bola, tem sempre alguém muito próximo. Os caras ficam circulando, sempre tem alguém próximo, e isso tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Porque do lado direito do Brasil, por exemplo, o Rafinha está um pouco isolado, né? E o que chama atenção nessa seleção argentina é como eles se mexem bem, como eles sempre dão opção de passe para alguém, né? Ninguém nunca fica isolado. E foi assim, foi crescendo no jogo. O Álvares Alvarez, né? Não sei a pronúncia correta. Ele fez o segundo gol da Argentina e a Argentina não fez. Assim, eu até brinquei com o pessoal que eu conheço que foi, cara, a Argentina não quis classificar o México, né? Porque eles poderiam ter guardado o terceiro, o quarto tranquilamente. Um jogo muito tranquilo, dominado de ponta a ponta. Assim, não há nada que você. Pô, teve 5 minutos, não. Foi dominado de ponta. Teve um momento, assim, do segundo tempo, após tomar os 2 gols, que a Polônia teve um pouco mais a bola. A Polônia conseguiu ter um pouco mais a bola, mas não significa que a Polônia foi para cima e que agrediu a Argentina. A Polônia teve um pouco mais a bola. Mas foi uma questão assim de 2, 3 minutos. A Argentina voltou a ter o controle do jogo total, né? E não fez o terceiro, quarto gol. Porque é o que eu brinquei. Óbvio que é uma brincadeira, né? A gente puxa pelo lado da brincadeira, mas não quis classificar o México, né? Porque o México até então vinha ganhando da Arábia Saudita de 2-0. Só precisava de um gol da Argentina. O México precisava marcar, que não ia ser fácil também, né? Mas faltava um gol. O gol da Argentina para que o México passasse, né? A Polônia se classificou nos critérios de desempate. Se classificaria nos critérios de desempate. O tal do fair play que eles falam, né? A Polônia é um time com mais fair play, né? É menos agressivo, se é que a gente pode dizer assim. Menos cartões. E o México acabou tomando um gol no final do jogo da Arábia Saudita e não deu, né? Não deu, assim. Tanto que o jogo da Argentina, da Polônia e Argentina termina antes e os caras ficam lá depois acompanhando, né? Pra ver como é que vai terminar o jogo do México. Acabou que o gol da Arábia Saudita fechou a conta, não deu pro México, passou
Argentina e Polônia, né? Passou aí antes da Copa começar, antes da bola rolar, eram os caras que a gente imaginava. Antes da bola rolar, não, porque antes da bola rolar eu imaginava que a Arábia Saudita ia se classificar, pelo que a gente viu desse time saudita jogando, né? Como eles se organizavam bem, como eles jogavam bem em conjunto. Então, vamos para os duelos de oitava de final, porque deixa eu abrir aqui rapidamente. Caraca, tava engatilhado e eu tirei aqui. Mas eu já vou puxar, cara. Já vou encerrar o podcast também, porque a garganta tá. Eu falei, talvez no áudio não pareça que eu tô rouco, mas eu tô sentindo muito, assim, que tá puxando. Eu tô forçando a voz, eu vou ficar sem voz daqui a pouco. Então, Argentina e Austrália e França e Polônia, né? Os adversários agradecem. Tanto os argentinos agradecem, mas na verdade, vamos ser sinceros, quem quer que passasse segundo lugar, a França ia agradecer, né? Porque a Polônia não mostrou muito nessa fase de grupo, a Arábia Saudita também começou muito bem com a virada para cima da Argentina, mas fez até um jogo legal contra a Polônia, mas aí perde para o México também, então seria para a França seria um deleite, né? Se passasse o México também, a França iria agradecer do mesmo jeito. E imagino eu que, pensando em confronto de Argentina e Austrália, eu falei, cara, vai ser um massacre, né? Antes da bola rolar, a gente imagina que vai ser um massacre. Mas muita calma, porque os argentinos. E a sensação que eu tive, é óbvio que os sauditas fizeram uma grande festa, mas a sensação que eu tive é que a Argentina meio que negligenciou o primeiro tempo, né? Achando meio que ia virar o jogo. Ia virar o jogo, não, já estava ganhando, né? De que iria aumentar o placar a qualquer momento. Era só forçar um pouco mais que eles viravam não. Ô caramba. Que eles iriam aumentar o placar. Essa sensação que eu tive. Eles jogaram de forma displicente. E um adversário como a Austrália, a gente é muito superior. É aquele adversário que talvez faça com que os argentinos joguem de uma forma um pouco mais displicente. Eu acho que a Argentina tomou o susto que precisava e veio em muito boa hora, né? Tomou no primeiro jogo o susto que precisava para não, ó, não tem ninguém fazendo turismo aqui, agora nós vamos jogar sério. Todo jogo é uma final. Eu acho que isso aconteceu. A Argentina tomou o susto que precisava logo no primeiro jogo e agora vai encarar a Austrália com muita seriedade. Mas se eventualmente, né? Vamos tirar um pouco o pé, é um time muito limitado. Assim, é um time limitado, mas um time que sabe surpreender, já mostrou que pode surpreender, né? Então, eles estão esperando, obviamente, vão contar com um certo topreço da Argentina, porque assim, se a Argentina jogar o que jogou contra a Polônia, cara, vai ser um massacre. A perspectiva é de que vai ser um massacre. E com todo respeito, assim, você pode até falar, você tá falando desde o começo do Mundial que a Austrália é uma das equipes mais fracas do Mundial. Cara, assim, é só você pegar para ver um jogo da Austrália, mano, com todo respeito. Com todo o respeito do mundo mesmo. Assim, eu não tô brincando agora. A gente faz a brincadeira, mas se você pegar para ver um jogo da Austrália, assim, é algo impressionante, cara. É impressionante. Assim, você olhar como eles chegaram até as oitavas de final, porque é impressionante. O jogo, ele carece de muita qualidade. Carece mesmo. E aqui não é fazendo piada de mau gosto, nem de merecer. Tem a limitação. Os australianos, eles têm esse perfil de ser uma equipe bem resiliente, de ser uma equipe brigadora, de ser uma equipe valente, de jogar muito no coração. Os caras têm muito disso, mas só isso para você avançar numa Copa do Mundo não é o bastante. Você pegar uma Argentina que tem tudo isso também, mais a qualidade técnica, mas taticamente ser muito superior à Austrália, tem tudo para ser um grande jogo e assim, passar de forma tranquila pela Austrália. A mesma coisa eu digo da França. Perdeu para a Tunísia? Perdeu, mas assim, é o que eu falei, é o jogo da ressaca, né? É meio que o jogo da ressaca contra a Polônia. Assim, e tudo que a gente fala, tudo que a gente sempre fala é baseado num histórico recente. Baseado no que aconteceu nesse jogo contra a Argentina, onde a Polônia não contestou absolutamente nada. É um jogo que vai ser tranquilo para a França também. Essa é a projeção que a gente faz. Se isso vai acontecer, aí é outros 500, né? Aí é outros 500. Aí a equipe tem que entrar e jogar a bola e merecer. Agora, antes da bola rolar, é isso. A gente olha como é que... pega o último jogo, como é que eles atuaram? Assim, o favoritismo ele é absurdo para a Argentina e para a França, tá?
Jogos do dia. Jogos do dia. Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha. E a gente vai ter Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos, tá? Então, aliás, fala invertido, né? Começa pelo grupo F e termina pelo grupo E, né? Então, jogos, cara, assim, para a Alemanha vale a vida, né? Contra a Costa Rica. E não só isso, né? Não só isso. Torce por uma vitória tranquila da Espanha para que, né, jogue pela vitória para cima da Costa Rica e se classifique sem qualquer tipo de sofrimento, né? Sem ficar fazendo conta. Então, uma rodada interessante. A gente, muito provavelmente, e aí, às vezes você queima a língua, né? Você fala, pô, vai ser um jogo tranquilo, né? Não acho que vai ser jogo tranquilo para nenhum dos lados. Para a Alemanha vai ser um jogo um pouco mais tenso, apesar de a Alemanha ter futebol para passar por cima da Costa Rica. Mas eu vou acompanhar esse jogo de Alemanha e Costa Rica e ficar acompanhando, né, o resultado de ficar acompanhando com o rabo de olho aí o resultado de Japão e Espanha para ver quem se classifica, né? No grupo F, a Croácia está bem, vai enfrentar a Bélgica, né, que perdeu recentemente para o Marrocos. Essa é uma partida que muito interessante de acompanhar, como é que as duas vão se comportar, uma vindo de uma derrota, a outra vindo de uma vitória bastante contundente para cima da equipe do Canadá. Do outro lado, o Canadá já está eliminado e o Marrocos joga pela sua classificação, né? O Marrocos precisa vencer, precisa fazer a sua parte para se classificar, assim como a Bélgica, né? A Bélgica, se quiser classificar, precisa vencer a Croácia. O problema é que uma das grandes pode ficar de fora, né? Dependendo do que acontecer na rodada, uma das grandes pode ficar de fora, né? O Marrocos pode aprontar. Opinião de momento. Opinião de momento. Achei que os sauditas iam passar, não passou. Opinião de momento. Eu acho que passa o Marrocos. Eu acho que passa Croácia e Marrocos. Eu acho. Mas o Canadá já está eliminado. Pode ser aquele jogo que os caras façam para complicar mesmo. Como a Arábia Saudita fez pro México, tava perdendo de 2-0. Já estava eliminado. Naquela altura estava eliminado do jogo, eliminado da Copa do Mundo. Foram lá e fizeram gol. Falaram assim, eu não vou, né? É o famoso, se eu não durmo, ninguém dorme, sabe? O famoso jargão, se eu não vou, você não vai, né? Então é isso, o Canadá também pode meter essa, né? Se eu não vou, você também não vai e apontar para cima do Marrocos. Mas antes da bola rolar, imagino que vai passar a Croácia e Marrocos, tá? Acho que a Bélgica vai acabar ficando de fora. Espero que não. Você fala, pô, você não tá torcendo para seleções não europeias? Eu tô torcendo para seleções não europeias, mas, cara, nas oitavas de final, no mata-mata, eu quero ver jogo bom. Eu não quero ver jogo ruim, né? Apesar de estar torcida, tem tudo isso. Mas eu também sou fã do esporte, né? Eu sou fã do futebol. Eu quero ver um futebol bem jogado. Questionável a qualidade do futebol, a forma como os belgas jogam, né, o jogo deles, como vem jogando na Copa do Mundo, questionável. Mas é uma seleção que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento. Tem muito recurso técnico, coisa que tudo bem, com todo respeito ao Marrocos, mas é coisa que você não espera de uma equipe marroquina, por exemplo. Então, se desse para passar Croácia e Bélgica, seria mais interessante no ponto de vista do mata-mata, de você ter jogos de mais qualidade, né, de você ter os grandes craques. Mas não fez por merecer. E eu imagino que o Marrocos pode ser que passe Marrocos e Bélgica, pode ser também. Mas eu acho que o Marrocos deve vencer o Canadá, tá? Eu acho que deve vencer. Eu esperava um pouquinho mais dessa seleção canadense, que se classificou de forma até tranquila, né, na CONCACAF. Achei que ia contestar um pouco mais e a gente está vendo os Estados Unidos, né, endurecendo muito mais os jogos para os adversários do que a seleção canadense, por exemplo. E aí participação em Copa, é o que eu falei, experiência, camisa, nervosismo, né? Os Estados Unidos vem jogando Copa do Mundo já tá cascudo, né? Já vem jogando há um tempo. O Canadá não. O Canadá, se eu não me engano, jogou uma Copa do Mundo só. Então fica bate aquela ansiedade, nervosismo e aquela coisa de você estar acostumado a jogar a competição. O Canadá, infelizmente, não tem isso, mostrou isso nessa Copa. Tá fora já, né? Mas eu falei, o fato de estar fora, a gente vai dar uma vitória da honra, né? Pode aprontar. Enfim, a gente vai acompanhar Croácia e Bélgica. Vou ficar mais de olho também em Costa Rica e Alemanha. Por hoje encerro.
Peço desculpas aqui, não consigo seguir, eu tô sentindo a voz muito pesada. Amanhã eu falei, se tiver tempo, a gente vai voltando, a gente vai falando, a gente vai repetindo, mas, cara, acompanha os jogos também, né? Eu vou tentando acompanhar o máximo que der. A gente fica no aquecimento pro último jogo do Brasil, como é que o Brasil vai jogar, se o Dani Alves vai jogar, se o Tite vai colocar time em reserva, a gente vai acompanhar, né? É um bom jogo, não porque o adversário é inferior, mas é um bom pelo Brasil já estar classificado e garantido no primeiro lugar. É um bom jogo pro Tite fazer experimentos, né? É isso. Agora sim finalizo, valeu demais todo mundo, forte abraço a todos, acompanhar os dias de Copa e amanhã a gente tá de volta, tá certo, gente? Valeu demais, até a próxima, tchau.